Rapaziadoca, tamo de volta com mais um vídeo nesse canal. Essa é uma das obras que vocês mais pediram na época. Porém a narração tá voando do borogodó, o microfone ruim que só e a edição, vixi, vou nem falar senão dá depressão. Então eu fiz o favor de refazer tudo pra aí sim a gente avançar para os próximos capítulos. E só uma última coisa, tem uma enquete rolando aqui na aba posts pra saber como vai ser o formato dos próximos vídeos a partir de agora. O reitor até mandou uma mensagem falando que o importante é que seja um recap do bom. Até aí, show de bola. Porém, votaram que se não for vídeo de 30 mil, é beijinho no ombro, tchau, tchau. Então, pelo amor de Cristo, vão lá e votem. Agora sim, sem mais enrolação, bora de marruar. Esse é um mundo estranho, e a escuridão é como uma cobra mortal e peçonhenta, focada em sua presa, esperando a chance para atacar. E os principais predadores muitas vezes se camuflam como os seres mais inocentes, oferecendo um ataque letal quando menos se espera. Toda e qualquer forma de horror que se possa imaginar flui nesse mundo sombrio, como se fosse uma corrente sanguínea. É então que um simples aprendiz de farmácia que vive em uma das cidades desse mundo é obrigado a manter a calma. Desde a menor demonstração de medo vai te fazer ser engolido pela escuridão do mundo. É isso que eu especulei depois de 2 anos nesse lugar. Então ele escuta do lado de fora. Lin, está na hora de pendurar a luz lá fora e se preparar para abrir. Você recebeu uma tarefa do seu professor. Pendure a lâmpada da alma na porta, recompensa por concluir 10 moedas caveiras, 5 de experiência e 100 ml de sangue puro. Isso é um sistema? Tem 2 anos desde que entrei nesse mundo. Eu achei que isso nunca fosse acontecer, mas finalmente. Ele se levanta da cadeira e vai abrir a porta, pensando que o fundamental é cumprir as ordens do seu mestre imediatamente, ou com certeza ele vai morrer. Professor, você tá de volta. Ele fica imaginando que se fosse antes, provavelmente desmaiaria na hora, mas agora já está acostumado com isso. 2 anos atrás foi o professor quem o salvou e ensinou medicina. Embora os dias estejam monótonos, a situação geral não é ruim. Depois de tudo, ele ainda estar vivo nesse mundo pode ser considerado um milagre. Ele acende a lâmpada e pinga uma gota puxando todas as almas para dentro dela. Saindo da cabana, mostra que ele completou a tarefa recebendo 10 moedas caveiras, 5 de experiência e 100 ml de sangue puro. Jovem, bom dia! Você tem algum lixo inútil que possa dar para essa velha senhora? Você recebeu uma tarefa opcional do catador de pele humana. Recompensa por completar a missão, mais 10 de favorabilidade, 20 moedas caveiras e uma pele humana. Eu tenho. Por favor, espere um momento. E ele volta com 2 sacolas para ela que agradece. O sistema avisa que ele completou a missão recebendo a recompensa. Você é bondoso. Isso é para você, garoto. Arrancando os olhos e entregando para ele. Você pode escolher aceitar a recompensa do catador de pele, mas se rejeitar, a favorabilidade vai cair para menos 50. Então, sem opção, ele aceita o presente. Tudo bem. Se virando e indo embora. É mostrado que esses olhos são do dono da loja de roupas e o outro do dono do açougue, aumentando em 20 a favorabilidade com a catadora. Ele espia pelo olho mágico e pensa que a loja de roupas costura pele humana e o açougue vende carne humana. E esse presente que ele ganhou são os olhos desses caras. E se lembra que a regra absoluta é nunca ofender os caminhantes da escuridão. O Lin aproveita que o professor tá ocupado e vai estudar o sistema. E aparece a sua janela de status. Humano, 17 anos, nível 2 com um básico de status, mas com várias habilidades, 100 de moedas caveiras e 0 de reputação. A sua descrição é um assistente da farmácia Serra de Sangue. Ele é um jovem frágil, mas muito inteligente. Já está vivendo nesse mundo há 2 anos, mas nunca se sabe quando ele simplesmente pode morrer. Já não basta o mundo, até esse sisteminha é cabuloso. Agora sabe que enquanto completar as tarefas, o seu nível, atributos e habilidades aumentarão. E dessa maneira, suas chances de sobreviver irão aumentar. O Serra de Sangue abre a porta e entra falando com o Lin que tem que sair por um tempo, mas vai voltar em 2 dias, avisando para ele cuidar da loja, trancar a porta e não deixar que ladrões irritantes roubem eles. Agora ficamos sabendo dos status do Serra. Ele é um monstro da costura. Não dá pra ver o nível. Atributo: leal maligno. Poder de combate. Por favor, não tente provocá-lo. E a sua descrição é como o dono da farmácia do Beco da Alma Vagante, hábil em realizar todo tipo de cirurgia. Além das cirurgias, ele também tem um negócio paralelo interessante. Você recebeu uma missão do seu professor e precisa cuidar da loja. A recompensa por concluir são 50 moedas caveiras, 100 de experiência e uma recompensa especial. Mas a punição por falhar significa que o Serra vai usar os seus pedaços como material na farmácia. Entendi, professor. Há mais alguma coisa que devo me atentar? Ele pensa e fala que se tiverem dinheiro, aceite. Mas se não tiverem, pegue algo de valor igual. E se eles não tiverem dinheiro e não estiverem dispostos a pagar, então use isso, entregando uma faca lendária para ele. E mais uma coisa, não esqueça de alimentar o bebê depois de fechar. O meu bebê não come há muito
muito tempo, recebendo mais uma missão com recompensa de 10 moedas caveiras, menos 10 de favorabilidade do bebê e mais 1 de arrumação. Não importa qual barulho você escute, não saia do alcance da lâmpada de almas. E mesmo se alguém pedir ajuda, ignore. E se alguém entrar, mate. Ele sabe que esses 2 dias vão ser torturantes. E sem nada pra fazer, ele fica ali sentado tateando a faca na mesa, até alguém bater na porta. Ele vai até lá e olha pelo olho mágico. Você recebeu uma missão da boneca de sangue e precisa tratar a boneca ferida. Recompensa de 50 moedas caveiras, 50 de experiência em habilidade cirúrgica e uma recompensa especial. Ela vem chorando pedindo pra curar a boneca dela. O Lin nota que a lâmpada mal reage, então ela não deve ser tão perigosa. Ele deixa ela entrar, com os dois indo em direção à mesa, e imagina que para ser um funcionário valioso, é necessário trazer lucro. Além disso, os espíritos malignos e os monstros desse lugar não são naturalmente sedentos por sangue. Afinal, eles também só querem viver suas vidas. Então a condição é evitar discutir os seus tabus. O braço dela sumiu, não consigo encontrar, não importa o quanto procuro. Essa é minha boneca favorita. Se as coisas continuarem assim, ela vai morrer. Você pode com certeza salvá-la, certo, irmãozão? Abrindo uma boca enorme, o Lin engole seco e fala que vai conseguir sem problemas, perdendo 5 de sanidade. O sistema avisa que a ferida mostra sinais de marcas de dentes, que corresponde a características dentárias de um membro da família dessa boneca. Garotinha, você comeu algo recentemente? Não como nada tem muitos dias. Estou com tanta fome. Ah, lembrei agora. Última noite tive um sonho que comia tantas comidas deliciosas. Tinha carne, cabelos e orelhas. Eram todas as coisas que eu amo comer e estavam deliciosas. A boneca começa a ficar louca gritando que estavam deliciosas, muito deliciosas, enquanto ri muito alto. O prota perde 10 de sanidade e fala que se for o caso, ela provavelmente comeu o braço da boneca enquanto dormia, deixando a garotinha sem jeito. E a boneca repetindo sem parar que a boneca ama a mamãe. A boneca ama a mamãe. Ela fala que sente uma coceirinha, como se tivesse alguma coisa arranhando. Ele se senta e diz que se esse é o caso, o braço da boneca ainda não foi digerido, querendo saber se ela prefere uma cirurgia ou uma fisioterapia. Ela pede pela cirurgia querendo saber como vai ser o procedimento. É aí que ele puxa a faca e joga na mesa. É simples, irei cortar abrindo seu abdômen e depois vou costurar de volta pra você. Se tremendo, ela pede pela fisioterapia. E ele fala que se for assim vai ser mais simples. É só retirar diretamente e o preço é ainda mais barato. Ela escolhe esse. Então, como já foi decidido, ele quer saber se vai tirar por cima ou por baixo. O Lin fala pra ela relaxar. Não importa se é por cima ou por baixo, ele não vai machucar ela. Está pronta? Que tal encerrarmos por hoje? Não quero mais nenhum tratamento médico. É impossível. O professor disse que uma vez que entrar na loja, todos os clientes devem ser tratados. Caso contrário, eles vão precisar deixar algo pra trás. A coitada fica suando frio. Ela aceita e pede pra fazer por cima, se encostando na cadeira e abrindo a boca. O Lin mal consegue aguentar aquele cheiro. Ele pega um bocal e trava a boca do paciente, preparando um soco que vai com tudo na boca dela, deslizando pela garganta. Ele pede pra não se mover, que vai acabar rápido. Com a mão no estômago, ele encontra o braço e puxa pra fora. Dá uma lavadinha e tá novo. Naquela noite, você comeu o braço da sua boneca e ela não falou nada porque você estava com fome. No futuro, por favor, evite comer coisas estranhas. Abrindo a gaveta, avisa que o custo da costura será de 30 moedas caveiras, perguntando se vai precisar do procedimento. Com dificuldade, ela fala que vai querer sim, deixando a boneca com muito medo. Ele pede pra ajudar a segurar a boneca, que vai começar o procedimento. Cheio de habilidade, começa costurando o braço da boneca, ganhando experiência em costura, enquanto a boneca grita de dor. Acabamos. Então use esse remédio uma vez por dia e ela deve se recuperar depois de uma semana. O Lin derrama no braço dela, que se levanta chorando, correndo pros braços da garota. Fisioterapia foi 10, a costura 30 e o remédio 70. Tudo isso vai custar 110 moedas caveiras. Ela puxa o bocal pra fora, coloca na mesa e estica a mão falando que só trouxe 20 moedas. Ele avisa que ainda faltam 90 moedas. E se o problema é o dinheiro, ela pode usar uma parte do corpo como garantia. E o corte vai ser de graça. Ela fala que tem 10 moedas. Então agora só faltam 80. O remédio, eu vou comprar da próxima vez. Tudo bem, agora faltam 20 moedas. Posso pagar no crédito? Somos um negócio pequeno, não aceitamos crédito. Que tal deixar um olho pra trás? Assim você pode ficar com o remédio e ainda te dou 40 moedas de troco. Ela pergunta se pode pagar com outra coisa. O prota diz que dependendo do que for, pode dar um preço. Ela olha pra baixo e pergunta se pode pagar com o corpo. A noite foi
Ele fala que não pode aceitar o corpo como pagamento e só quer o olho direito mesmo. E pede pra não se preocupar, que pode comprar de volta quando tiver dinheiro. Ela arranca o olho e joga no pote. Você obteve um item raro, olho direito da boneca de sangue. Andar com ele por aí aumenta a fome em 10 e dá a habilidade de estômago invencível. Depois de completar a missão, ele recebe 50 moedas esqueleto, 50 de experiência cirúrgica e como recompensa especial, ele aumenta o nível de medo da boneca de sangue em 30 e o da boneca em 50. Agora terminamos. Espero ter te servido bem. A farmácia Serra de Sangue espera te ver mais uma vez. Uma loja obscura dessas? Eu não vou voltar aqui nunca mais. Você desencadeou uma missão oculta. A boneca de sangue está procurando a sua mãe. A recompensa por concluir será mais 200 de afeição da boneca de sangue e 100 da boneca. E uma recompensa especial. Ele fica encarando tudo que tirou da boneca e imagina que a garotinha já deve ter feito muitas coisas terríveis. Bom, tanto faz. Eu pergunto pra ela quando a ver. Ele percebe que ganhou bastante moedas de esqueleto, mas ele não saiu da loja por 2 anos, então não vai conseguir gastar. Mas isso não é problema. Quem sabe no futuro ele consiga gastar em alguma coisa. Quando do nada uma criatura entra na loja. O porco demoníaco de nível 21, da raça aberração. Ele é o dono da loja de carne humana da Rua do Fantasma. É seu amigável vizinho e está disposto a compartilhar com você a caça que acabou de abater, ou compartilhar você com os outros. Olá, bem-vindo à farmácia Serra de Sangue. Como posso te ajudar? A lâmpada de almas protege ele de seres menores, mas monstros poderosos como esse, só o destino vai dizer se ele vive ou morre. Aquela velha bruxa, só por causa do lixo dela, ela levou um dos meus olhos. Da próxima vez que eu a encontrar, eu vou destruir aquela velha. Ele se vira pro Link querendo saber onde tá o Serra de Sangue, falando pra ele aparecer logo e trocar esse olho pra ele. E o pagamento vai ser uma das presas muito boas que ele acabou de pegar. O Prota avisa que o professor saiu, mas se precisar de algo ele pode ajudar. O sistema ativa mais uma missão, e o nível de crise dele com o porcão tá em 89%. Eles ficam se encarando até ele aceitar o tratamento. O Lin fica aliviado por não ter mentido, dizendo que o professor estava nos fundos. Caso contrário, ele teria sentido e agido contra ele imediatamente. O Prota apresenta sua coleção de olhos humanos, de porcos, de mortos-vivos, morcegos e, recentemente, boneca de sangue. Olha que cara sujo! Ele falou que a garotinha podia voltar e comprar os olhos de volta, mas ele já tá vendendo, alertando que diferentes olhos, diferentes preços, mandando ele escolher um. Ele aponta pro Lin querendo o dele, aumentando o nível de crise para 91%. Sorrindo, ele leva a mão pro rosto, deixando o porcão sem reação. Segurando a dor, o Prota arranca o olho na frente dele. Esse vai custar 200 moedas de esqueleto, e não há reembolso por incompatibilidade. Impossível, simplesmente impossível. A sanidade do porcão cai para menos 20. Quando aquela velha arrancou o meu olho, foi quase insuportável, mas esse mero humano permanece calmo enquanto entrega o seu olho pra mim. E a crise vai caindo, chegando a 50%. Entendi, ele não é mais humano. Deve ter sido transformado em um monstro pelo Serra de Sangue. Ele se vira e diz que não quer esse, e só vai aceitar o próprio olho. E se ele não tiver, ele vai embora, diminuindo a crise para 45%. Ele coloca o olho de volta e avisa que tem um olho dele sim, enquanto segura nas mãos. O porcão quer saber onde ele conseguiu, e fala que encontrou uma gentil senhora essa manhã, e esse é o presente que ela deu. Sem reação, ele pensa que a catadora é um monstro que poderia facilmente arrancar a cabeça dele, e ainda assim ela deu o olho dele para um aprendiz de farmácia. Então ele perde 30 de sanidade, e a crise é baixando para 20%. Ele quer saber se tem certeza se ele vai dar isso para ele. O Lin fala que não é um presente, mas se quiser comprar, o preço de mercado é 200 moedas de esqueleto. O porcão percebe que ele não tem medo da velha, e aceita comprar, diminuindo a crise para 10%. O Lin quer saber se ele vai fazer a cirurgia aqui ou na mesa de operações. Não brinque comigo, garoto. Quem teria coragem de deitar na mesa de operação do Serra de Sangue? Então o Lin pede pra ele deitar a cabeça na mesa e ficar parado. E caso doer, ele pode gritar. O porcão fala que isso não é nada. E o Prota dá uma cusparada verde na faca e coloca em cima da vela. O porcão não sabe se faz sentido alguém precisar de uma faca pra colocar um olho, enquanto tá se tremendo em cima da mesa. Ele avisa que tem pedras de coágulos sanguíneos no ferimento, então precisa limpá-los, pedindo pra não se preocupar, que esse serviço de limpeza vai ser de graça. E o porcão fica ali, pedindo pra ele esperar. Mas o sistema avisa que o porcão perdeu 10 de sanidade. O Lin bate a cabeça dele na mesa e começa o trabalho com a faca. Depois de um tempo suado, ele termina a limpeza. E pensa que a experiência que ele ganhou agora, ao invés de ir pra habilidades cirúrgicas, foi pra habilidades com a faca. Agora que tá limpo, a próxima tarefa é colocar o olho. E pede pro porcão não se mexer, ou pode acabar colocando de um jeito errado. E que ele lembra que não usou anestesia, e que fez a mesma coisa quando tava tratando aquela boneca. Ai, deixa pra lá, não é tão importante mesmo. Ele bate o pote na mesa acordando o paciente. Ah, você tá acordado? Então, vou explicar pra você. Isso é um adesivo especial para evitar que o olho se desloque, e vai ser usado como solução de cura para aumentar o sucesso em 95%
95% dessa cirurgia. Ele manda o Lin parar de falar e colocar logo seu olho. Então concorda, colocando no lugar. Ele pede pra confiar nele e puxa um martelo gigante, fazendo o porcão perder 20 de sanidade. Não se mexa, esse é o passo final. Se for colocado de uma forma errada, nós iremos ter que recomeçar. E você sabe o que isso significa. Mais custos. Já começando a martelar. A mão levanta e ele dá a martelada final. O que tem de errado? Então, é que tá ao contrário. Isso deixa o porcão furiosamente vesgo. Ele enfia os dedos e puxa os olhos de volta. É apenas um pequeno contratempo médico. Vou ajustar ele novamente e não haverá nenhuma cobrança por isso, fazendo a sanidade do porcão cair pra menos 40. Logo esse cara pira do cabeção. O tanto de sanidade que ele perdeu até agora é brincadeira, viu? Ele tenta pedir pra parar, mas o prota manda ele não se mexer. E como um médico, ele vai assumir a responsabilidade, garantindo que todos os pacientes saiam em perfeitas condições. Por fim, ele completa a missão e ganha 50 moedas de esqueleto, 50 de experiências cirúrgicas e uma recompensa especial. E devido a circunstâncias únicas fora de controle, a favorabilidade do porcão foi convertida em medo, e o nível de medo sobe para mais 50. Essas poções, metade vai ser ingerida e a outra metade será feita de uso externo, 2 vezes ao dia, e depois de 2 dias, seu olho vai se recuperar. Agora vamos fechar a conta. Ficou em 546 moedas e esqueleto. Se tiver tudo bem, por favor, assine ou deixe uma impressão digital. Ele não entende muito bem, então o prota suja o dedo do porco no sangue e pressiona no contrato. O porcão bota o dinheiro na mesa e pergunta se já pode ir embora. Ele fala que sim, até que o sistema avisa que a missão oculta do porcão foi ativada. Estômago incomum. Então pede pra esperar um pouco. Acabei de notar algo no seu corpo. Há um novo problema e recomendo que fique aqui para um outro diagnóstico. Ele vira cheio de raiva, mandando ele não mentir pra ele. Mas o Lin fala que como médico não pode mentir. E se ele acabar vendo um problema e não falar, vai acabar agindo de forma antiética como um médico. Certo, vou acreditar em você mais uma vez. Mas se você ousar me enganar, haverá consequências. Ele começa a checar os pulsos, ganhando vários pontos de diagnóstico. O porcão olha e o prota faz uma careta. Desesperado, ele quer saber o que é e se realmente tem algum problema nele. O Lin fala que se é um problema ou não, depende de como vão lidar com isso, afirmando que o porcão tem uma gravidez ectópica. Os dois ficam sem falar uma palavra, até o porcão surtar, querendo saber que porcaria é essa de gravidez ectópica. Ele é um homem, pelo amor de Deus. O Lin é levantado no ar e avisa que pelo diagnóstico de pulso é impossível que ele esteja errado. Você e seu diagnóstico de pulso podem ir se ferrar. Eu vou dizer de novo, eu sou o homem, seu desgraçado. É por isso que eu disse ectópica. Seria ainda mais complicado se fosse uma gravidez normal. E continua falando que nesse caso a cirurgia de correção de gênero seria a mais indicada. Ele joga o Lin na cadeira, mandando ele parar de falar. Mas o prota quer saber no que ele tá pensando, que responde que tá pensando em como vai cortar ele em vários pedaços. Não pense em coisas inúteis. Você tem sentido dor abdominal, náusea, perda de apetite ou qualquer sangramento recente? Ele grita que é impossível estar sangrando lá embaixo. Mas o Lin continua querendo saber quais os sintomas ele tá sentindo. O açougueiro fala que sente dor no estômago. Então pergunta quanto tempo dói. E fala que é mais ou menos um mês. Uma dor de estômago por alimentação ruim não pode durar um mês inteiro. O doente do nada vira perguntando quando foi o último encontro íntimo dele, querendo saber se tem algum hábito ruim com exercícios excessivos ou dispositivos estranhos. O porcão levanta muito bravo, mas o Lin diz que não vai mais perguntar sobre isso, quando simplesmente ele solta essa na roda e vai embora. Então, senhor porco, você sentiu alguma coisa lá embaixo durante seu último acasalamento? Tipo, uma dor rasgante? O porco fala que já tolerou por tempo demais, então ele quer saber que droga é essa de dor rasgante, enquanto fica balançando ele de um lado pro outro. Bufando de raiva, ele tenta se acalmar e dá mais uma chance pro Lin, mandando ele continuar. Com base no que você acabou de descrever, parece que você não teve uma experiência de acasalamento normal, e ao invés disso você ingeriu algo com propriedades incomuns. Essa substância causou anormalidade em seu corpo, e isso indiretamente te deixou grávida. O porco manda ele explicar isso melhor. Então o prota pergunta se ele tem tido dificuldades para se sentir satisfeito, mesmo não importando o quanto ele coma. Ele se espanta, querendo saber como o Lin sabe disso. O doutor continua falando que essas olheiras escuras, pele pálida e pulso frio, todos esses sintomas podem ocorrer quando possuído por um espírito maligno, preparando na frente dele uma poção de invocação, pedindo para ele colocar a mão lá dentro. Dessa forma eles podem saber com certeza se ele está possuído por um espírito ou não. Depois de escutar tudo isso, ele vai com o dedinho na bacia até enfiar a mão toda. E é aí que a poção começa a reagir, soltando umas fumaças estranhas. Ele puxa a mão com tudo, mas já é tarde, mostrando a silhueta de um demônio na frente deles. Ele olha para baixo sentindo muita dor na barriga, como se alguma coisa estivesse querendo sair. O Lin vem com uma panela arrebentando a pança do porcão, que sai voando da cadeira. Depois da pancada, ele joga a panela fora, deixando o açougueiro ali se babando, querendo saber o que era isso. O diagnóstico preliminar mostrou uma gravidez ectópica do tipo possessão por espírito maligno, mas agora já é outra coisa. A boa é que ainda
ainda não está completamente formado, falando que é muita sorte que ele o encontrou antes de ter crescido por completo. Irmãozinho, eu fui muito intenso no começo, peço desculpas, então por favor, não leve tudo o que rolou a sério. Eu te imploro, mostre sua grande bondade e me salve. O Lin fica ali pensando que se fosse um espírito maligno, isso seria controlável. Mas esse crescendo no estômago dele é algo que ele não esperava. Mas não importa, e vai testar tudo e qualquer coisa. Você se lembra de comer algo imundo? Sim, eu comi uma criança quando eu saí há um mês. Na época eu engoli numa só e foi direto pro estômago. Mas normalmente eu só como carne de porco e carne humana. Entendi. Então a única opção pelo visto é cirurgia. Venha comigo. Ele pergunta pra onde vão e o Prota diz que é óbvio. Os dois estão indo pra sala de cirurgia, ué. Deixando o porcão cheio de medo. Bem deitadinho na maca, ele quer saber se vai precisar mesmo da cirurgia. Pedindo um diagnóstico diferente. Afiando a faca, o Prota fala que precisa ver o espírito de perto. E se conseguir cortar esse espírito maligno é bem melhor. E então, se isso acontecer, eu vou cortar você também. Até ele reparar nas coisas penduradas no teto. No passado, eu costumava bater porcos, mas agora sou eu quem estou sendo abatido. Devo ser a pessoa mais azarada do mundo. Ei, por quanto tempo você vai ficar aí afiando essa coisa rápido com isso? Se você está pronto. Mas ele para, pega uma caneta e marca um X na barriga do açougueiro. Tudo bem, vamos começar agora. Você está pronto? Ele aperta o botão travando o porcão na mesa. Não grite, essas algemas são para impedir que você se debata e interfira na minha cirurgia. O porcão pergunta se ele tem experiência nesse tipo, mas o Prota fala que já viu o professor abater um porco. Então isso não deve ser diferente de uma cirurgia. Então fique tranquilo, tenho grande confiança na minha capacidade cirúrgica. O porcão começa a agonizar, mas o Lin manda ele parar de brincar. Agora que a faca tá afiada, ele pede para não continuar com isso e fala que ele deve estar com medo de que a barriga continue crescendo e o espírito de dentro saia para fora. Então se for assim, não interfira. Ele vai continuar isso, ele querendo ou não. E naquela noite, o açougueiro sentiu o verdadeiro terror. Ele só vai ganhando habilidade com a faca, enquanto o porcão fica ali sofrendo. Depois de um tempo, o Prota chama ele, o parabenizando. E ele deve estar feliz que o pai e a filha estão seguros e vivos. Mostrando aquela criatura que tá no nível 1, com a descrição de um fantasma formado a partir de ressentimento e energias ruins, que pode absorver uma grande quantidade de sangue e energia de seres para se tornar um grande espírito maligno. Uma vez completamente formado, fica gradualmente mais forte, se tornando um prenúncio do desastre. Ainda aberto na mesa, ele implora para ser costurado. Sádico do jeito que o Lin é, ele diz que mesmo não sendo a melhor hora, ele precisa contar uma coisa. A taxa de cirurgia é 300 moedas de esqueleto. E como é a primeira vez dele, o porcão ganha um desconto de 20%, dando um total de 240 moedas. Por favor, costura logo, costura, seu miserável. Tudo bem, mas a taxa de costura é separada, são 40 moedas de esqueleto, e você pode escolher qual fio usar. Nós temos cânhamo, lã, algodão ou fio de aço. Cânhamo, fio de cânhamo. Então, você ainda pode querer... Mas ele corta o Prota mandando costurar logo. Tenha paciência, meu prezado cliente. Eu já vou continuar. Ele começa ganhando pontos de costura e terminando com um lacinho. Por fim, ainda borrifa uma cura em cima dele. Parabéns, completamos de forma bem profissional. E aí vem o sistema avisando que como completou a missão oculta, ele ganha 50 moedas de esqueleto, 50 de experiência cirúrgica e mais 50 de diagnóstico, obtendo o medo do demônio da cabeça de porco, que chega a mais 200, aumentando a popularidade dele no Beco das Almas Perdidas em mais 10. O Prota fala que a filha dele tá bem saudável, mas passa um vulto do lado dele e quando olha, é o açougueiro correndo a 1000 por hora fugindo desse lunático. Ei, não fuja, você esqueceu de levar sua filha. Eu não quero, considere isso um presente e fique com todo o dinheiro também. Isso é uma farmácia, eu não vou ficar responsável de um bebê. Você não pode deixar ela depois de tudo que passaram juntos. Da próxima vez eu prometo usar anestesia, por favor, leve sua filha com você. Mas o porcão nem ouve e sai queimando o asfalto. O Prota fica ali pensando no que vai fazer agora. E infelizmente vai precisar cuidar dela por um tempo. Bom, quem sabe quando o professor voltar ele possa comer você com um lanchinho acompanhado do seu vinho favorito. Deixando a criatura sem entender nada desse papo dele. Felizmente existe poção de cura. Caso contrário, seu olho ficaria arruinado. E fica ali pingando enquanto a criatura sai correndo para brincar com o que tem em cima da mesa. O sistema mostra que ele tem múltiplas habilidades que podem ser atualizadas. E a reputação dele nesse meio tempo melhorou, pedindo para verificar o painel. Ele ganha habilidade cirúrgica, a habilidade com a faca, mais importante de todas, a habilidade de diagnóstico, também aumentando a fama dele para 15. E a sua descrição mudou. A farmácia do Serra de Sangue tem alguns aprendizes mórbidos, e muitos pacientes aqui sentem grande medo. Ele parece ter herdado gradualmente o estilo distorcido de seu professor. O que significa isso de grande medo? Sempre fui gentil, dedicado e responsável. Então como os pacientes podem dizer que eu sou doido? Isso não é nem um pouco justo. Ele nota que tem 4 pontos de atualização, então coloca tudo na Constituição. Desse jeito, se ele for fisicamente forte, quem sabe consegue sobreviver um pouco mais de tempo. Ele sente o efeito na hora, e acha ótimo que o corpo
corpo dele tá visivelmente mais forte, mostrando o tanquinho que ganhou. Mas lembra que precisa cuidar daquela criança. Quase me esqueci de você. O que devo fazer agora? Ele percebe que tá crescendo muito rápido. Há um momento atrás estava no nível 1 e agora já tá no nível 2 e recebe a missão oculta, que manda ele remodelar a criança de sangue. Como o espírito maligno nasceu prematuramente, ele tá distorcendo rápido sua aparência. E quanto mais aterrorizante ele for, maior vai ser sua malícia. Ele aceita a missão, só não entende essa recompensa que tá em análise. Bom, tanto faz. Deve estar calculando uma recompensa muito generosa. Afinal, as suas escolhas anteriores mostraram quão incrível ele foi. E lembra que precisa alimentar a criança que o professor pediu. Ele coloca a criança dentro da jarra e pede pra esperar que vai resolver uma coisinha. E sai correndo pro fundo da loja. Do lado de fora ele pensa que se não fosse o sistema ter mencionado, ele teria esquecido da tarefa que o professor pediu. E abre o alçapão. Lá de dentro começa a sair alguns grunhidos de alguma coisa, se preparando e derramando as poções lá dentro. Recebendo 10 moedas de esqueleto, menos 10 de afeto da pequena criatura e mais 1 de habilidade em artesanato. Então fecha o lugar se perguntando que tipo de criatura era essa. Mesmo depois de 2 anos, o professor dele nunca falou nada do que tinha ali embaixo. Ele se vira pensando que não vai mudar nada saber aquilo que não é da sua conta. E caso insista, ele pode acabar virando comida também. Voltando pra dentro, a criança conseguiu sair da jarra e cresceu muito em um tempo muito curto. Ele perde 10 de sanidade e percebe que o sistema estava certo. Se ele não fizer nada, o espírito maligno vai se tornar uma aberração destrutiva e perde outros 30 de sanidade. Ele sente que precisa dar um jeito rápido nisso, senão o açougueiro não vai nem reconhecer a própria filha. Mas não é apenas pelo açougueiro, mas também por ele, que não aguenta mais olhar pra esse bicho feio. Isso é um favor que ele vai fazer. Caso contrário, a vizinhança toda vai ficar apavorada com a feiura dessa criatura e pede pra ela não se mover, que vai começar o tratamento, aumentando o medo da criatura em 10. Certo. Primeiro passo concluído. E o próximo é consertar a sua aparência. O medo da criatura só cresce. Porém, no meio da operação, a porta se abre, entrando um espírito todo churrascado. O Lin dá as boas-vindas e pede para a criatura entrar. Esse é um fantasma queimado, da raça maligno, que está no nível 15. E a sua descrição fala que ele foi queimado vivo em um fogo poderoso, que destruiu quase 100% do seu corpo. E com uma personalidade distorcida e sombria, ele abriga uma grande malícia em relação a tudo e qualquer coisa que pareça ter beleza. Com as cordas vocais destruídas, ele tenta dizer que quer mudar o seu rosto. E o prota recebe outra missão, que pede para ele ajudar o fantasma. E a recompensa vai ser 50 moedas de esqueleto, 50 em habilidades cirúrgicas e mais uma recompensa especial. Então pede pro fantasma esperar ali dentro, que nesse momento ele tá terminando outra cirurgia. E que por ventura do destino é a mesma cirurgia que ele veio fazer hoje. Então talvez ele goste de assistir. Pedindo para não ficar nervoso. Embora ele não tenha experiência nesse tipo de cirurgia, as suas habilidades em esculpir figuras de barro é bastante aceitável. Sem falar que esculpir figuras de barro é parecido a amassar massa, esticando e puxando com resiliência. Não pode estar muito úmido e também requer uma boa quantidade de força nas mãos. Ele lasca um tapa, joga pra cima e estica de um lado pro outro, como se fosse massa de pão. O fantasma fica olhando e perde 20 de sanidade. Ele começa a tomar cautela com o maluco do Lin e sabe que isso não tá certo. Ele pergunta o que ele tá fazendo, que responde que esse pequeno convidado é tão feio que ele planejou dar uma cara no mínimo normal pra ela. E como médico, isso é o que precisa ser feito. O fantasma, pra não dizer que é bizarro, fala que a técnica dele é bem única e começa a imaginar que ele pode acabar sendo tratado desse jeito. E isso é tão assustador, imaginando que talvez entrou no lugar errado. O Lin aperta e voa um líquido nojento no rosto do fantasma. O prota pede desculpas por isso, mas ele acha o prota um maluco que acabou de esmagar a cara do fantasma com as próprias mãos, subindo um monte de janelas do sistema, avisando que a sanidade do fantasma queimado não para de cair. O prota avisa que vai nos fundos pegar algumas ferramentas, mas o fantasma continua aterrorizado, pensando que é raro ver um humano tão assustador quanto ele. Eu ouvi dizer que o Serra de Sangue, aquele velho pervertido, não estava na loja, então eu me atrevi a vir aqui para ser tratado, mas mal sabia eu que o Serra deixou alguém pior que ele para tomar conta desse lugar. E fica abismado, pensando que se ele for o próximo, vai ficar tão feio quanto essa criatura na mesa. Dos fundos começa a ecoar um som de motosserra, se questionando que tipo de loucura é essa. Ele começa a encarar a escuridão daquela porta, imaginando que é o Serra saindo daquela porta para pegar ele. Mas quem sai de lá é o Lin, todo bobão, pedindo desculpas por fazê-lo esperar tanto. A sanidade cai mais 20, mais 30, mais 40 e continua descendo até ele não aguentar mais e se virar correndo pedindo socorro, gritando que essa é uma loja assombrada. O prota só observa ele correndo para fora da loja, querendo saber o porquê
porquê dele tá saindo correndo só porque ele foi afiar o seu bisturi. O sistema avisa que a missão falhou e o fantasma queimado agora tem 400 de medo dele. E o parabeniza dizendo que ele conquistou o seu primeiro cliente com o status de medo extremo, ganhando 100 moedas de esqueleto e mais 10 de reputação. O Lin fica ali querendo saber que papo é esse de medo extremo. Ele é sempre educado e o seu sorriso é tão amigável. E claro que esse aviso tá errado e deveria estar escrito extremamente amigável. Mas vai resolver isso depois. E por agora o mais importante é terminar esse serviço com a criança. Um tempo depois ele acaba e fala que agora tá muito melhor. Quando ele ainda tava na superfície antes de cair nesse lugar, sempre foi o mais habilidoso da turma em habilidades manuais. A garota sorri pro Nin com um olho estranho na testa dela. Ele se assusta e daquele olho espirra um jato branco. Hihi, lá ele. Esse não é um lugar pra aparecer um olho depois de todo o trabalho que ele teve pra esculpir esse rosto. Então é melhor ela não fazer isso de novo. Caso contrário, ele vai precisar usar a faca mais uma vez. A criança começa a chorar e o sistema mostra que o medo dela aumentou em mais 50 e detectou que o seu nível de medo com a criança agora excede o seu crescimento maligno, diminuindo o nível de crise para menos 321% e continua caindo. Ele, concluindo a missão oculta de suprimir o espírito maligno, recebe a recompensa de 150 moedas de esqueleto, aumentando a habilidade plástica em 100 e ganhando a recompensa especial, que são 5 mechas de cabelo rancoroso. Parece que essas missões escondidas podem ser acionadas por vários meios, e esse sistema tem muitos recursos que ele desconhece, e pense em estudar ainda mais sobre ele no futuro. Esses cabelos parecem um bom item de autodefesa, no entanto ele só tem 5 deles, então vai usar com moderação.